Igreja, a paz do Senhor. Amém. Se você pode, ainda de pé, em reverência à palavra que é de Deus, abra comigo, por favor, sua Bíblia. Já já você senta. Na carta que foi lida durante, pelo menos, mais 2 vezes hoje aqui à noite, a mesma carta aos Hebreus, capítulo de número 12, no versículo 1. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Leremos então a palavra do Senhor, os 3 primeiros versículos. Assim diz, Hebreus 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Amém? Que Deus nos dê uma boa palavra. Pode tomar seu lugar aí. Igreja, nos últimos meses, Deus tem falado muito ao meu coração, algo que já preguei aqui algumas vezes, nesse mesmo sentido, nesta mesma direção, a respeito de que não há como fugir das aflições da vida, não há como fugir dos dias difíceis. A Bíblia e o próprio Jesus, escrito na palavra de Deus, o próprio Cristo em terra disse: no mundo vocês vão ter aflições. Quando Deus inspira o escritor aos Eclesiastes, também ele vai dizer: olha, no dia bom vocês celebrem, vocês festejem, mas no dia mau vocês considerem, porque Deus fez tanto um quanto o outro. E algo que Deus nos últimos meses vem falando muito forte ao meu coração é que não tem como a gente escapar dos dias maus, não tem como escaparmos das aflições. Elas certamente virão, acontecerão, assim como também, porque tem um outro extremo, que tem gente que acha que não vai ter sofrimento nenhum, mas por outro lado tem gente que acha que a vida do cristão é só sofrer. Não, vai ter dias muito bons, diga glória a Deus. Vai ter dias de alegria, vai ter dias de portas abertas, terão dias de muita celebração, mas não terá como você escapar dos dias difíceis, não terá como escapar das más notícias, elas virão. Um dia chega, o outro dia vem uma notícia boa, outro dia vem uma notícia ruim. E o que Deus vem falando muito forte no meu coração nos últimos meses, é que não tendo como escapar dos dias difíceis, não tendo como escapar das más notícias, resta-nos nos prepararmos para ela, porque nós que vivemos em Deus, por Deus e para a glória de Deus, vivemos por fé, e quem vive por fé não vive pelo que vê, mas vive pela palavra, e nós sabemos que nós passaremos pelos dias difíceis, nós venceremos, nós passaremos, nós seremos aprovados nisso. Então a grande questão que Deus tem falado no meu coração é: a gente precisa se preparar para o dia mau, para que a gente passe por ele, porque muitas pessoas ficam nele porque não sabem como passar, e Deus tem falado muito sobre nos prepararmos para isso. Tem muita gente que fala que o Brasil realmente começa a funcionar depois do feriado de carnaval, porque janeiro é mês de férias, aí vem... Pensando e aí Deus me deu uma palavra a respeito também de nos prepararmos para esse ano de 2023, nos prepararmos para vencê-lo, nos prepararmos para vencermos algumas situações que podem vir, porque mesmo a gente tendo fé, por vezes, as notícias ruins que nós recebemos podem nos dar más impressões, podem trazer tristezas, angústias, mesmo a gente sendo alguém que tem fé em Deus, que acredita que Deus nos dará vitória, às
vezes as notícias ruins ou os prognósticos, aquilo que nós esperamos, né, podem trazer desânimo para a gente, angústia, porque quem sabe a gente está numa situação que não tem lá muita saída, ou não tem muita esperança, não tem muitas soluções à vista, e a gente acaba desanimando, né? Então, quando nós às vezes olhamos para o ano 2023, a gente olha para a nossa vida, e olha para o futuro que nos espera, talvez os prognósticos não sejam dos melhores, não sejam lá aquilo que você queria, e às vezes o nosso coração fica sobrecarregado de ansiedade, sobrecarregado de pessimismo, sobrecarregado de tristeza, e Jesus advertiu sobre isso. Jesus, nos seus ensinamentos, ele falou assim: olha, vocês tomem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, porque Jesus sabia que mesmo tendo promessa, mesmo sabendo que é possível passar para o outro lado diante das tempestades da vida, Jesus sabia que um coração sobrecarregado pode dificultar muito. Então muita gente hoje acaba não vencendo algumas situações, acabam não conseguindo vencer algumas lutas, porque sobrecarrega demais o coração, fica com o coração cheio de tristeza, cheio de desânimo, de pessimismo, sobrecarrega o coração de preocupação, de ansiedade, e aí fica mais difícil a gente vencer. Aí o Senhor trouxe uma mensagem para compartilhar com a igreja hoje, e a nossa oração é que essa mensagem nos ajude a vencer o ano de 2023, né? Que a gente consiga passar por tudo que virá. Nos dias bons celebraremos, nos alegraremos, mas nos dias maus estaremos preparados, sabendo que eles vêm, que a noite de choro o choro pode durar uma noite toda, mas a gente sabe que uma hora a alegria vai chegar na nossa vida. Então a gente precisa nos prepararmos para isso, porque Deus acredita em você. Essa passagem de Hebreus 12 é uma passagem base. Esse texto que nós lemos, ele é uma base de fé cristã, e ele tem um contexto, claro, escatológico também, mas ele fala de fé, e Hebreus 12, talvez não é o dos capítulos mais conhecidos de Hebreus, porque talvez o mais conhecido seja Hebreus 11, que fala do heróis da fé. E esse versículo que a gente leu, ele vem exatamente depois que o escritor aos Hebreus está citando os heróis da fé, homens que passaram por situações extremamente difíceis, homens que passaram por tribulações, por provações, mas a Bíblia diz que pela fé eles venceram. Aleluia. E quando a gente olha, pastor Angel, para os heróis da fé, a gente não está vendo seres extraterrestres, eram homens como nós, mas eles venceram, e eles não venceram no seu próprio braço, não venceram porque eram mais bonitos, mais inteligentes, venceram pela mesma arma que nós temos, a fé. E eu quero crer que nessa noite eu estou pregando para heróis e heroínas da fé, homens e mulheres que não param diante das aflições, homens e mulheres que não param diante da noite de choro, mas homens e mulheres que terão seus nomes escritos como aqueles que dirão: ele venceu pela fé, ela venceu pela fé, tinha tudo para largar a família, mas pela fé ele venceu e a família está de pé, tinha tudo para morrer na enfermidade, mas pela fé ele venceu e está saudável. Eu vim pregar para uma igreja, e se tem herói de fé aqui hoje, por favor, se manifeste. Deus está achando pessoas nessa noite dispostas a dizer: Senhor, eu quero ser um herói da fé. Quando a Bíblia vai dizer em João: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, e quando nós lemos Hebreus 12, é ato seguido, ele fala: olha, teve homens que venceram pela fé. Aí depois ele vai dizer, e nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e vamos correr a corrida que nos foi proposta. O que o escritor está fazendo aqui é um desenho, imagine só um desenho, porque depois que ele fala de todos esses heróis da fé, ele fala: e vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então imagine você num grande estádio, e esses homens e mulheres que já venceram pela fé estão na arquibancada, e você está numa corrida de revezamento.
Os profetas já pegaram o bastão deles, já correram os 100 metros deles, passaram para os apóstolos correram também, depois passaram para os mártires da igreja pegaram o bastão, correram mais 100 metros, e agora estão todos eles nessa grande arquibancada, olhando para mim e para você, e dizendo assim: insista, corra mais um pouco, porque para eu ser aperfeiçoado eu preciso que você vença essa corrida, para eu ser galardoado eu preciso, e essa grande nuvem de testemunha está como se fosse num grande estádio, olhando para mim e para você e dizendo: Rangel, Anderson, Paloma, Mateus, não desistam, corram essa corrida, porque haverá galardão. O desenho é essa corrida, só que se fosse para fazer uma conjectura, uma ilustração, eu não diria que seriam uns 100 metros rasos. Essa nossa corrida está para 100 metros com obstáculos, porque a gente, às vezes por outra, a gente está na nossa corrida disposto a vencer, a chegar no destino final, mas tem uma barreira ali querendo nos impedir. Mas nessa noite, no nome de Jesus, pela fé, nós vamos vencer todo tipo de obstáculo, e nós vamos avançar, nós não vamos parar de correr. E nós precisamos avançar. Mas esse texto nos traz lições. Ele fala assim: olha, lições sobre não sobrecarregar o coração. E como eu disse, nós temos que nos preparar para vencer, prepararmos para corrermos essa corrida, esse propósito que foi colocado, essa promessa debaixo da tua vida. Mas às vezes a gente se sobrecarrega com algumas coisas, e às vezes a gente às vezes a gente vai, se a gente parar para pensar, às vezes a gente começa a fazer perguntas durante o nosso ano, durante a nossa vida, assim: como é que eu vou superar os obstáculos que vão surgir? Como que eu vou vencer essas tribulações ou essas dificuldades? Só que nessa noite talvez seja mais fácil a gente mudar a pergunta. Em vez de a gente perguntar como eu vou superar os obstáculos, por que a gente não pergunta como eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue? Perceba que a pergunta é praticamente a mesma, mas o foco é diferente. Tem pessoas que se perguntam assim: como eu vou vencer esse obstáculo? E tem outras pessoas que fazem assim: o que Deus vai fazer para me colocar onde Ele disse que me colocaria? Perceberam a diferença? Alguém coloca o foco no obstáculo, mas a outra pessoa coloca o foco onde vai chegar. Alguém coloca o foco no problema, mas alguém já está pensando na vitória e do outro lado. Então quem sabe a pergunta que Deus espera de mim e de você é: não, Senhor, como eu vou vencer essa dificuldade? Não! A pergunta que Deus espera de nós é: como Deus vai me colocar onde Ele disse que me colocaria? O que Deus vai fazer? Aí é que nem aquela música, né? Eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que vai ser tremendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz: as coisas reveladas são para nós, as ocultas não. Se Deus lhe revelou como Ele vai cumprir a promessa, como Ele vai cumprir o propósito, amém. Mas se Deus ainda não te revelou o que Ele vai fazer na tua vida, basta eu e você sabermos que Ele vai fazer. Como? Não cabe a mim saber, e eu não vou tirar satisfação com meu Deus, porque Ele é Senhor, não servo. Porque tem gente que quer tirar satisfação: Senhor, e aí? O Senhor disse que ia fazer e até agora nada. Eu vim dizer uma coisa à igreja: Deus não é teu servo, Deus não é teu funcionário, que tem que provar para você que está trabalhando. Não. E Deus nem é aqueles que se mostra fazendo. Deus faz e depois entrega para ser glorificado. Deus não recebe satisfação de ninguém. Então eu e você não tem que dizer: Senhor, mas e aí? Não. Eu confio que Deus vai fazer. E como eu sei que Ele é fiel, e a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu sei, na hora certa vai chegar a minha bênção. A diferença é onde você está colocando o foco: no problema ou no propósito. Porque quando você foca no problema, sua fé diminui. Quando você foca demais na tribulação, sua fé esmorece. Nessa noite, no nome de Jesus, eu e você, em 2023, nós não vamos nos impressionar com os obstáculos, mas nós vamos o tempo todo declarar o propósito e a promessa.
em 2023 eu quero profetizar isso sobre essa igreja. Nós não vamos nos impressionar com os obstáculos, nós não vamos dar ibope para o obstáculo, nós não vamos dar moral para a tribulação. A gente não vai falar, olha o tamanho dela, olha o que aconteceu. Em todo tempo nós vamos declarar o propósito e a promessa. Eu não vou falar mais do problema, eu vou falar, mas o Senhor disse que eu ia chegar, o Senhor disse que ia abrir a porta. Ei, tem alguém que recebe essa palavra? Em 2023, problema não vai ter ibope com a IDEPS, mas nós vamos sempre reafirmar o propósito e a promessa. É para o propósito que nós vamos olhar, é para a promessa que nós vamos olhar. Há uma corrida que eu e você temos que correr, há um propósito a ser cumprido e nós não podemos parar. E nesse texto tem pelo menos 3 lições, ou eu ilustrei aqui em 3 verbos, do que eu e você precisamos fazer para vencer 2023. O que eu e você temos que fazer para não parar essa corrida que Deus propôs para mim e para você em 2023. Sabe de uma coisa, igreja? Para mim e para cada um de vocês, Deus tem propósitos para esse ano. Eu quero profetizar na vida de vocês hoje. O ano de 2023 não é um ano morto para vocês. O ano de 2023 não será um ano inútil, mas eu vim profetizar em nome de Jesus. O ano de 2023 será um ano de alegria, será um ano de vitória, será um ano de boas notícias. E se alguém acredita, então eu profetizo. Eu quero profetizar, e não é demagogia não, é palavra profética. Não, eu não vim aqui nessa noite como coach, eu vim como profeta de Deus para declarar pela fé: 2023 será o melhor ano da tua história e da tua vida, porque você vai viver pela fé. O que eu preciso fazer para correr essa corrida que Deus propôs em 2023 para mim? O que eu preciso fazer para não me deter e conseguir chegar a 31 de dezembro de 2023 vivendo tudo que Deus planejou para mim viver? 3 coisas. A primeira que nós vemos nesse texto: livrar. É o verbo livrar. Livre-se de tudo que te atrapalha. A palavra de Deus vai dizer: olha, portanto vocês estão rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Olha o que o texto diz: livrem-se de tudo que atrapalha vocês e do pecado. Perceba que, igreja, ele diferencia de forma muito clara. Tem coisa que atrapalha, que é pecado, mas tem coisa que atrapalha, que não é pecado, mas atrapalha. Porque o escritor aos Hebreus diferencia. Ele fala assim: olha, livre-se de tudo que atrapalha vocês, e livre-se também do pecado. Então, o que eu preciso aprender para correr a corrida do ano 2023? Livre-se de tudo que te atrapalha, pesos e pecados. Se livre. Sabe o que é um peso? É uma bagagem desnecessária. É uma bagagem que você não precisa levar. Imagine só, você vai viajar para o Nordeste, no verão nordestino, 40 graus na sombra. Você precisa levar um casaco de pele, sim ou não? Peso desnecessário. Ah, eu vou levar, porque vai que em 40 anos, em 60 anos, vai nevar no Nordeste. Eu não quero passar frio, então eu vou botar na minha mala. Peso desnecessário. E às vezes a gente faz isso com a mala de viagem, mas às vezes a gente faz isso com a nossa vida. Em 2023, você precisa selecionar muito bem o que você vai levar na sua bagagem. Porque peso é bagagem desnecessária. Você não precisa levar tudo. E sabe uma coisa que atrapalha demais, que você tem que se livrar para vencer o ano 2023? São pesos emocionais. Vitimismo, pessimismo, comparações, ansiedade. Tudo isso você tem que largar. Eu disse aqui na última vez que eu preguei: eu nunca vi um pessimista de sucesso. Eu nunca vi alguém contando um testemunho dizendo assim: eu era a pessoa mais pessimista dessa terra e Deus me abençoou. Eu era o cara mais pessimista que tinha. Eu estava trancado num quarto só chorando, e de repente o céu se abriu.
Eu nunca vi um testemunho desse. Mas eu já vi muito testemunho dizendo assim: olha, eu estava no pior momento da minha vida, mas eu me levantei em oração, fui para a campanha de oração, e Deus abriu a porta que há muito tempo estava fechada. Todo mundo dizia que não ia acontecer, mas a minha fé permaneceu inabalável, e aconteceu para a glória de Deus. Talvez seja por isso que a gente diz, né? Deus não fala a crentes caídos, Deus não fala a filhos chorões no chão. A palavra de Deus é: põe-te em pé que eu falarei contigo. Às vezes é como diz por aí, né? A gente tem que ficar de fé, nem que seja na força do ódio, nem que seja na raça, tem tudo para ficar no chão, mas eu vou ficar de pé até o meu Senhor bradar do alto. É como diz a palavra de Jó, dizendo assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que ainda que todo mundo fale não, ainda que o mundo todo diga não, eu sei que por fim Ele vai se levantar ao meu favor. Eu vim dizer, meu irmão, no nome de Jesus, em 2023, nessa noite, larga esse pessimismo de lado, larga esse vitimismo de lado, larga essa tristeza de lado, e carrega em 2023 só aquilo que vai lhe fazer bem. Larga esse peso, larga essa ansiedade. Ansiedade é um peso que você não pode levar na sua bagagem nesse ano. Ansiedade é uma preocupação com o futuro. Você não pode mover, você não pode mexer. Não há mais o que você fazer. Para que ficar ansioso? Como diria a Bíblia, eu vou descansar no Senhor. Eu vou descansar. Ansiedade é um peso que você não pode carregar. Comparação, pastor Angel, é um peso que você não pode carregar em 2023. No nome de Jesus, repreende esse Instagram na tua vida, porque ninguém vai postar o dia mal no Instagram. No Instagram você posta quando você está viajando, que você está no dia bom, está tudo dando certo, aí você posta. Só que você fica olhando o perfil dos seus amiguinhos, que só posta o dia bom. Aí você fica se comparando, aí você carrega um peso que não é para você. Porque Deus te chamou, Deus me chamou para ser o Jameson. Deus não me chamou para ser Rangel. Deus chamou Rangel para ser Rangel, não chamou para ser Flávio. Deus chamou você para ser você. E Ele vai te abençoar como você é, da forma que você é, na família que você tem, do jeito que você é. Você é você, Deus te criou sendo você, e Deus vai te abençoar. Você não precisa se comparar com A, com B, com C. Se necessário for, exclui tuas redes sociais, mas vai dizer: esse peso eu não vou carregar nesse ano, esse peso a minha bagagem está fora, eu vou vencer com aquilo que eu sou. Livre-se desse peso, pesos emocionais. Sabe outra coisa que atrapalha demais? Pesos relacionais. Ei, crente, tem pessoa que às vezes surge na tua vida só para te atrasar, só para atrapalhar a sua vida. Você não precisa ser amigo de todo mundo. É que nem eu chamo isso aí de síndrome de Jonas. Síndrome de Jonas é aquilo que o dono do barco que Jonas entrou se deu mal. A Bíblia diz que tinha outros barcos, era como se fosse barco de turismo, eu faço essa comparação. Barco de turismo. Jonas comprou uma passagem e entrou no barco. Cara, ele podia ter comprado passagem de vários barcos, comprou justamente aquele lá. Aquele barco que Jonas entrou foi o que sofreu tempestade. Por quê? Gente errada dentro do barco do cara. Às vezes, a gente procura assim: meu Deus, o que eu fiz que a minha vida está desse jeito? Gente errada dentro do teu barco. Gente errada dentro da tua empresa, gente errada dentro da tua família, gente errada dentro da tua casa. Ei, meu irmão, no nome de Jesus, em 2023, se tu quer vencer a carreira que Deus propôs, se livre desses pesos relacionais. Gente que só vai atrasar a tua vida, gente que não quer teu bem, gente que só fala besteira para você. É aquele amigo do balde de água fria. Não importa o sonho que você conte para ele, ele sempre vai te desanimar. Ah, eu vou estudar para o concurso tal. Ixi, tem gente estudando há 5 anos para esse concurso. Ah, eu vou comprar um apartamento tal. Nessa cidade aí, Deus me livre. Ah, eu vou me casar e vou fazer uma grande festa.
Para quê? Vai gastar dinheiro com isso? Está repreendido em nome de Jesus. Se Deus tem te dado sonhos, fuja dessas pessoas do balde de água fria. Você vai celebrar teu casamento para a glória de Deus. O teu apartamento vai ser bendito para a glória de Deus. Você vai passar naquele concurso para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Livre-se desses pesos relacionais. Faça amizade com aquelas pessoas que você fala assim, ó, vou estudar para aquele concurso, eu vou orar por você e tu vai passar. Eu comprei esse apartamento. Ei, meu irmão, eu quero acreditar e eu vou profetizar. Em um ano tu está quitando esse apartamento em nome de Jesus. Quem quer amigo assim, dá glória a Deus aí. Eu vim profetizar. Em 2023, Deus tira tudo que é errado da nossa vida e só coloca homens e mulheres de Deus no nosso caminho, que vai te fazer bem. Primeira coisa para vencer em 2023, se livre desses pesos. É que nem Neemias construindo um muro. Neemias lá focado no propósito. E as pessoas chamando ele para festinha, para se distrair. Crente, em 2023, a prioridade é correr a corrida que te foi proposta. Distrações tu repreende em nome de Jesus. E faz que nem Neemias. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Eu vim profetizar na tua vida em nome de Jesus. Eu sei que estou pregando para pessoas que estão com aquele sentimento assim, meu Deus, eu sempre começo e nunca termino. Eu começo a faculdade, eu começo a estudar, eu começo o emprego, sempre eu vim profetizar em nome de Jesus, que você, meu irmão, você como crente, filho de Deus, tu é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Eu repreendo essa intermitência em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito de começar e não terminar. E eu profetizo, aquilo que Deus propôs para você fazer em 2023, você não será paralisado. Você começará e você terminará e será para a glória de Deus. Primeiro, livrar. Se livre. Mas ele fala, se livre, pastor Rangel, dos pesos e dos pecados. Tem peso que não é pecado, você tem que se livrar. Mas do pecado principalmente, se livre do pecado. Em 2023, se livre do pecado. Se livre dessas práticas pecaminosas. Bote um fim nisso. Porque quem peca, você precisa vencer o pecado. Jameson, até quando eu tenho que resistir ao pecado? Coloca por favor no telão Hebreus 12:4. Até quando eu tenho que suportar o pecado? Até quando eu tenho que vencer? Até quando eu tenho que lutar contra? Olha o que diz aqui, olha. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Quando o assunto é pecado, você tem que resistir até mesmo se for necessário derramar teu sangue. E ele está dizendo aqui, olha, vocês nem chegaram nesse ponto ainda e estão desistindo. Porque tem gente que fala, pastor, já fala assim, James, esse pecado eu não consigo vencer não. Sabe como é, né? Sou homem, carne. Como diria meu pai, pastor Leves, você é ser humano, você não é bicho não. Bicho é que age por instinto, que vai pelo instinto. Você é racional, você pensa. Para com essa desculpa de não consigo. Você consegue sim, o Espírito Santo vai te ajudar e você vai vencer. Eu vim profetizar em nome de Jesus. Em 2023 você vai deixar todo tipo de pecado. Mas Jameson, por que você está pregando isso? Porque a Bíblia diz assim, olha, você que está de pé, cuide para que não caia. E eu estou pregando para algumas pessoas como eu. A gente pode até, nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. A gente pode até pecar, mas ficar na lama não. A gente pode até levar um cruzado de direita e cair na lona, mas a gente se levanta e vai para o combate de novo. Porque eu não quero saber se a gente caiu 7 vezes, eu quero saber se você se levantou 8. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Crente que não se contenta com o pecado, que não se conforma com o pecado, que abomina o pecado. Jameson, caiu uma vez, estou de pé de novo. Pode ter caído de novo, mas estou de pé de novo e vou continuar até a eternidade. Vença o pecado. Salmo 32:3, coloca no mídia. Precisamos resistir o pecado. Como o escritor diz, até o sangue, se necessário for. Salmos 32:3.
Olha o que diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Isso aí, ó, é o que acontece com quem esconde pecado. Não cresce, não prospera, não vence, não avança. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, há um justo juiz, que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu ministrar uma palavra que Deus me toca nessa noite. Nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde para vencer, para abandonar o pecado e para dizer: eu sou de Deus, eu vou andar na luz. Quer vencer 2023? Quer vencer em 2000? A Bíblia diz: olha, quem anda no pecado nunca prospera. Sabe, quer vencer em 2023, quer crescer em 2023, quer avançar em 2023? Larga o peso e larga o pecado, se livra disso. Corre para os pés do Senhor arrependido. Faça como Tiago diz: confesse seus pecados uns aos outros, procure seu pastor, procure seu líder, vença isso, e assim você avançará. Primeiro, quer vencer 2023? Livre-se de todo o peso. Segundo verbo, quer vencer 2023? O verbo é olhar. Mantenha o teu olhar, o teu foco em Jesus. Mantenha o teu foco em Jesus. A Bíblia diz, no texto que nós lemos no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quer vencer 2023? Mantenha seu olhar firme em Jesus. Ajuste o seu foco para Jesus. Sabe, é possível, por exemplo, nas câmeras que transmitem o nosso culto, é possível, por exemplo, eu estar aqui e ele ajustar o foco no teclado e eu ficar com aquela cara embaçada, sabe, só o vulto. Questão de ajustar foco. Mas se o cara for lá, o operador, e consertar a câmera, eu fico nítido para ele. Quando o escritor aos Hebreus está falando isso, ele está dizendo: olha, mantenha o seu foco em Jesus. Jesus não pode ser aquilo que aparece embaçado na sua vida. Porque às vezes nós focamos em outras coisas. É como Pedro, quando foi andar sobre as águas. Jesus falou: vem Pedro, anda, venha. Enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto o foco era Jesus, Pedro caminhou por sobre as águas. Mas quando a Bíblia diz que quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o mar, olhou para a tempestade, olhou para as águas, Pedro começou a afundar. Enquanto ele olhava só para Jesus, ele andava por sobre as águas. Sabe o que é isso? Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro vivia milagre. Mas quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Quando nós passamos por situações que a gente fala assim: eu estou afundando, eu estou perecendo, precisamos nos perguntar: para quem eu estou olhando? Quem está sendo o meu foco? Para quem eu estou caminhando? Para quem eu estou olhando? Precisamos confiar no Senhor. O escritor aos Hebreus vai dizer: olhe para Jesus, o autor e consumador da fé de vocês. No dia mau eu preciso olhar para Jesus e confiar em Jesus. Ontem, quando o Jorge me ligou, aflito com o nascimento do filho, porque o bebê teve complicações, teve que ir para a UTI, e o coração de um pai, bem baqueado, Jorge. Eu falei: Jorge, vamos manter o nosso foco em Jesus. E eu declarei, falei: Jorge, eu quero declarar, o Asaf é do Senhor. Aí daqui a pouco ele falou: Jay, cara, ainda bem que você mandou aquela palavra, porque eu não estava conseguindo enxergar, eu só olhava para o meu filho e não conseguia ver uma solução, estava muito angustiado. Mas quando você me falou aquilo, eu comecei a perceber e declarar que o meu filho é de Jesus. Jesus é o principal interessado na saúde do meu filho. Sabe o que é isso? É porque diante de tribulações, de dias difíceis, a gente parece que perde o foco. O teu desafio, quem sabe, não é resolver o problema, mas é manter o olhar firme em Jesus. E eu
quero ministrar nessa noite, no nome de Jesus. Confie em Jesus. Acredita em Jesus. Nesse texto que nós lemos, ele vai dizer: olha, corramos com perseverança essa corrida, corramos com paciência, e vamos olhar para Jesus. Não vamos olhar para o problema A ou para o problema B. É possível vencer com Jesus, em Jesus. É possível. Eu quero ministrar algo para vocês nessa noite. Como eu disse agora há pouco, quando Pedro olhava para Jesus, Pedro vivia milagres, porque andar sobre as águas é um milagre. Nenhum ser humano, humanamente falando, anda sobre as águas, mas Pedro, olhando para Jesus, andava sobre as águas. Sabe o que é isso? Quem olha para Jesus vive em milagres. E eu quero profetizar em 2023, se você olhar só para Jesus, fevereiro vai ser milagre, março vai ser milagre, abril vai ser milagre, julho vai ser milagre, agosto vai ser milagre, novembro vai ser milagre, dezembro vai ser milagre. Alguém levanta a mão para receber. Deixa eu profetizar na tua vida. Se você em 2023 largar de lado toda distração e olhar só para Jesus, a palavra profética é: você viverá um ano de milagres. Deus me toma, então eu profetizo. Deus se incomoda muito para falar sobre isso. Olha para Jesus e você viverá milagres. Eu sei que estou pregando para pessoas aqui que estão em situações, humanamente falando, impossíveis de se resolver, mas graças a Deus que te trouxe aqui nessa noite para escutar um profeta de Deus dizer: olhe para Jesus e você viverá milagre. Eu profetizo mais uma vez, porque eu sinto de Deus. Aleluia. Deus está nessa casa. Olhe para Jesus e você viverá coisas impossíveis. Olha para Jesus e tu verás o sobrenatural. Não importa a tempestade, não importa o tamanho do vento, o tamanho da onda. Olhando para Jesus, você estará estável. Em 2023, olhando para Jesus, você pode dizer: é o ano do meu milagre. Deus me incomoda tanto, então eu profetizo em nome de Jesus. Ainda que seja um diagnóstico médico, eu quero profetizar em nome de Jesus. Para de olhar para o exame, para de olhar para o exame e começa a olhar para Jesus, porque a palavra profética nessa noite é: você viverá milagres. Para de olhar para a multidão, para de olhar para os problemas, para o tamanho da porta. Olha para Jesus e você viverá milagre. Olhe para Jesus. Primeiro, livre-se de todo peso. Segundo, olhe para Jesus. E terceiro, o que eu tenho que fazer, gente, para vencer 2023? Você tem uma corrida. Para vencer a corrida, Mateus, só tem uma coisa: tem que correr. Ninguém, pastor Alexandre, vence corrida parado. É aquele negócio, a gente passa o ano todo dizendo para Jesus: Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória. Só vence quem está na corrida. Tem que ir para a luta. Quer vencer 2023? Corra. Sabe o que é isso? Agir, fazer tua parte. Quer vencer 2023? Corra com determinação a sua corrida. Avance, faça o que você tiver que fazer. Lute por aquilo que você deseja. Lute por aquilo que você quer, por aquilo que Deus plantou no teu coração. Porque tem gente dizendo: ah, Senhor, eu queria tanto aquela vitória. Está parado. Lute por aquilo que Deus colocou como sonho no seu coração. Se é através do estudo, estude. Se é através do trabalho, trabalhe. Se é através de bater na porta, bata na porta.
mas corra a sua corrida. A Bíblia é muito clara ao dizer: a corrida te foi proposta. Não é o teu pastor que vai correr por você, não é o teu pai que vai correr por você. A corrida foi proposta para você. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se Deus propôs uma carreira, uma corrida para você, é porque você tem condição de vencer. Por isso que nessa noite eu, como profeta de Deus, eu quero repreender todo espírito de inferioridade. Eu quero repreender todo complexo de inferioridade, dizendo assim: para mim não dá, para mim não dá. Olha quem eu sou. Eu quero repreender isso em nome de Jesus e dizer: você pode em Cristo, você pode em Cristo, tudo você pode naquele que tem fortalecido a tua fé. É como o povo parado na frente do mar, atrás vem Faraó e na frente tem o mar. Qual foi a ordem de Jesus, de Deus? Não foi: fiquem parados que eu vou transportar vocês. Se você pode avançar, se você pode marchar, Deus falou: diga ao povo que marche. Aquilo que você tem que fazer, faça você mesmo. Quando eu olho para aquela história, para caminhar para o fim, quando a igreja está orando para Deus libertar Pedro, Pedro está na prisão. E a Bíblia diz que quando na prisão que estava Pedro, havia um grande portão de ferro. E a Bíblia diz que quando as algemas, as correntes de Pedro caem, que Deus liberta Pedro, ele chega na frente de um portão da prisão, um portão de ferro. A Bíblia diz, Wesley, que o portão se abre. Deus abriu o portão de ferro, porque Pedro não tinha condição de abrir. Mas quando Pedro sai da prisão e Deus manda ele para casa onde a igreja estava orando. Quando Pedro chega na casa, tem um portão de madeira. O que Pedro vai fazer? Pedro vai ter que bater e abrir o portão. Porque se o de ferro Pedro não podia, o de madeira ele pode. Sabe o que é isso? Tem portões na minha e na tua vida que a gente não tem força para abrir. Esses, Papai do céu vai mandar abrir. Mas aquele que é de madeira, que eu e você temos força para fazer, arregaça as mangas e abre esse portão no nome de Jesus. Quem sabe Deus só está esperando você levantar dessa cadeira, levantar da tua casa, levantar da tua cama e dizer: hoje eu vou abrir esse portão de madeira. Se é esse portão que eu posso abrir, então é esse que eu vou abrir. Mas quem sabe amanhã ou depois de amanhã você vai se deparar na frente de um portão e dizer: esse portão eu não dou conta de abrir. Fica tranquilo, porque o braço forte do nosso Deus vai abrir portões que você não consegue. Aleluia! Eu vim profetizar na vida de alguém aqui. Em 2023, se você decidir abrir os portões que cabem a você, Deus vai abrir os grandes portões que você jamais imaginou. Alguém recebe? Então levanta a mão. Em 2023 eu profetizo: Deus abrirá portões que você não consegue abrir. Mas avança, marche, vá. É que nem a história. Foi uma história, um pastor contando uma história engraçada. Tinha um cara, não seja uma história de ficção, claro. Tinha um cara que era muito preguiçoso, não queria fazer nada da vida, pastor Angel. Muito preguiçoso. Falou: rapaz, eu não sirvo para nada, não faço nada nessa vida, eu quero morrer, mas como eu não posso matar, vocês fazem o seguinte: vocês me botam dentro de um caixão e me enterra vivo aí. O cara não queria fazer nada. Aí alguém falou assim: não, rapaz, não mexe com isso não, sua vida é muito importante. Eu tenho aqui um saco de batata, eu te dou o saco de batata, você frita, começa a vender e fazer dinheiro, você faz seu negócio. Aí ele olhou assim e falou assim: ó, mas a batata está descascada. Tem gente que está olhando para Deus, está falando isso, que é a batata descascada, partidinha, óleo quente, só para comer a batata. Deus está falando para alguém nessa noite: descasca a batata. A batata que você não tinha, Deus está colocando na tua mão. Você só tem que descascar agora e viver o melhor de Deus para a tua vida. Eu quero profetizar na vida de alguém: Deus está lhe dando batata hoje, mas Ele está falando para você, no nome de Jesus: repreende essa preguiça, repreende esse medo, repreende essa covardia e fala: eu vou descascar minha batata e vou viver essa corrida que Deus planejou para mim. Para concluir, coloca a mídia, por favor, 2 Coríntios 4:8. Nós temos uma corrida, igreja.
2023 foi proposta uma corrida para você. O louvor pode vir, eu vou caminhar para o fim. 2 Coríntios 4:8, bota no mídia. Olha o que diz, igreja. De todos os lados somos pressionados, mas não ficamos perplexos, mas não passa. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Passa mais um. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Eu vim lhe dizer, meu irmão, tem uma corrida proposta para mim e para você. A gente pode até ser atingido, mas não seremos destruídos. Podemos, meu irmão, você não será abalado. Corra essa corrida no nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que eu preciso fazer, Jameson, para vencer 2023? No nome de Jesus, joga fora hoje todo peso. Joga fora pesos emocionais, pesos relacionais. Segundo, olha só para Jesus. Não olha para o A, não olha para o B, não olha para o C. Olha para Jesus. Terceiro, corra a corrida. Corra a tua corrida. Corra a tua corrida. Não se desanime com as más notícias. Não se desanime com os maus prognósticos. Nós vivemos de 2022 para cá tempos de tanta incerteza, e era tanto prognóstico. Se A ganhar vai ser assim, se B ganhar vai ser assim, era tanta coisa. Mas o nosso olhar tem que estar em Jesus. O nosso olhar tem que estar em Jesus. Sabe? Porque quem sabe, a igreja colocou esperança demais em homens. Quando o homem saiu do palácio, pessoas desanimaram, porque o olhar em Jesus estava embaçado. Mas no nome de Jesus, Deus tirará da nossa visão todo o lodo, toda a sujeira, e deixará muito claro para onde eu e você temos que olhar. Nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé. Olha para Jesus. Mas James, essa corrida está muito difícil. Já viu aquele negócio? Quando você quer se equilibrar, você precisa se equilibrar num lugar. Você olha para um ponto fixo e mantém seu olhar. Você se equilibra. Sabe por que tem muito crente desequilibrado aí? Um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia está muito crente, outro dia nada crente. Um dia está cheio de fé, outro dia desanimado com a vida. Crente desequilibrado, porque não está conseguindo manter o foco em Jesus. Quando eu olho só para Jesus, no dia bom eu me alegro. Mas aí vem a doença, mas eu lembro que Ele pode curar. Quando eu olho só para Jesus, quando a porta está aberta, glória a Deus. Mas quando está a porta fechada, eu lembro que Ele é a chave que abre todo tipo de porta. Quando eu olho para Jesus, eu vejo todo tipo de milagre que Ele já fez e que Ele pode fazer. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele mesmo disse: olha, se vocês tiverem fé, vocês farão milagres ainda muito maiores do que aqueles que eu fiz. Quando eu olho para Jesus, eu vejo esperança. É como Abraão. Apesar dos prognósticos errados, eu vou crer contra a esperança. Eu quero profetizar isso na vida de alguém hoje. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui. Esperança é esperar, que está esperando o pior, que está esperando a pior coisa, está esperando a pior situação. Mas nessa noite Deus manda dizer para você: creia contra a esperança. Se o esperado é ser ruim, se o esperado é não dar certo, se o esperado é demorar, você hoje vai ter fé para crer contra a esperança. Deus vai mudar prognósticos, mas Ele cumprirá a promessa na tua vida. Deus mudará diagnósticos, mas Deus cumprirá o propósito. Fica de pé. Ei, olha para mim. Largue fora todo o peso nessa corrida. Olhe só para Jesus. Quando eu
treinava com a minha esposa. Minha esposa precisava fazer um teste físico. Eu ia correr com ela. Aí ela tinha dia que ela chorava, coitada. Chorava, pastor João, correndo. Eu não aguento mais. Eu falei, olha para a reta final. Olha para a chegada. Quando você estiver dizendo assim, vou desanimar, vou parar, a palavra de Deus para você é: olha para a linha de chegada. Não tira o teu olhar do final. Você vai chegar lá. Larga todo o peso. Olhe para Jesus e corra a tua corrida. E fazendo isso, você terá um 2023. Pode vir muitas tribulações, muitas lutas, mas você verá um 23 de muitas e muitas vitórias. Mas para tudo isso, a primeira coisa que tem que fazer nessa corrida é decidir levar Jesus nela com você. Não tem como correr a corrida se Jesus não estiver do teu lado. Por isso eu queria que toda a igreja fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Toda a igreja de olhos fechados, cabeça curvada. E eu quero perguntar, se hoje talvez entrou alguém aqui, escutou essa mensagem tocou teu coração, você falou assim, cara, eu preciso correr essa corrida. Mas quem sabe a primeira coisa que você tem que se livrar é de uma vida sem Jesus. E a primeira coisa que você tem que fazer é falar, eu preciso de Jesus nessa corrida. Mas quem sabe você está longe dele. Mas nessa noite, Jesus falou, essa é a noite que eu quero começar uma corrida nova com você. E eu quero perguntar, tem alguém aqui hoje que quer falar assim, eu não posso terminar esse culto sem me decidir a correr essa corrida com Jesus? Quem sabe está longe, afastado, nunca ouviu falar de Jesus, mas hoje fala assim, cara, eu quero conhecer esse Jesus de verdade. Se você está nessa situação, quer um novo compromisso com Jesus, eu queria que você levantasse sua mão lá em cima, que Deus tem um propósito com você. Se você quer, cara, eu preciso de Jesus nessa corrida, levante sua mão, eu quero orar pela sua vida hoje. É o primeiro passo, é colocar Jesus nessa corrida. Tem alguém para Jesus hoje aqui? Que fala assim, cara, eu preciso de Jesus, eu preciso ter Jesus nessa corrida. Levanta a tua mão lá em cima, eu quero orar pela tua vida. Eu quero ministrar algo novo para você. Tem alguém? Se não tem, eu quero profetizar para o louvor entrar em nome de Jesus. Igreja, em 2023, livra-se de todo o peso. Em 2023, olha só para Jesus. Em 2023, começa a aquecer aí, porque tem uma grande corrida para você correr. E eu quero profetizar 2023, o